Quando os tradutores da Bíblia criaram essa estrutura de capítulos e versículos, essa estruturação de capítulos e versículos, ela é uma constituição muito a posteriori dos textos originais. Quando os escritores escreveu, não tinha capítulo e nem numeração de versículos. Era o texto corrido, sequenciado, sem pausa, sem tempo para respirar. Então, quando os tradutores estruturaram e organizaram o texto sagrado com essa divisão de capítulos e versículos, eles facilitaram muito as nossas vidas. E depois, facilitaram mais ainda quando colocaram subtópicos ou subtemas, além de fracionar em versículos, que são pequenos versos, que compõem um conjunto maior, que são capítulos. Eles também dividiram os evangelhos em blocos, em pedaços, em assuntos. E o assunto aqui é como devemos seguir a Jesus. Esse assunto aqui é a sociedade bíblica que colocou isso aqui. Não está na Bíblia do escritor. Isso aqui não é texto inspirado. É que foi a sociedade bíblica que colocou para facilitar. E facilitou. É uma obra maravilhosa, não tem problema nenhum, não estou fazendo crítica. Só que quando eles fizeram isso, em alguns casos, na maioria deles, dá certo de cortar o texto no lugar certo. E aqui é um caso em que o subtópico não corta o texto no lugar certo. Ele corta um pouco antes. O assunto não termina. Por quê? Porque os assuntos estão emendados, conjuminados uns com os outros. Os assuntos estão emendados. Então, nem sempre ele termina e já começa o outro. Ele termina e ele não conclui o assunto geral. Então, se você não prestar atenção, você permite que o subtópico interrompa a linha de pensamento. E isso, de alguma forma, limita, pode causar uma ruptura na sequência de ideia que o texto pretende colocar. Então, quando você estiver diante do texto, você precisa prestar atenção nesses detalhes para você não deixar escapar a sequência ou a conclusão da ideia que emerge do texto. Amém? Os irmãos entenderam isso? Glória a Jesus. Então vamos lá. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão. Esta é a fase do ministério de Jesus que é marcada pela presença de multidões. Isso significa que Jesus está no auge, que Jesus está no apogeu da sua popularidade. Nem sempre a multidão está acompanhando Jesus. Essa é uma fase que tem início e tem fim. A fase em que as multidões afluem, as multidões se aglomeram, as multidões se convulsionam. Agora percebe que algo, porque, por exemplo,
Jesus tem uma forma de agir que muitas vezes nos surpreende e nos deixa assim meio no vácuo. Às vezes eu fico me perguntando, Jesus, vendo a multidão, poderia ter ficado, obviamente, muito feliz. Vendo a multidão, poderia ter ficado, obviamente, muito satisfeito. Vendo a multidão, obviamente, poderia ter concluído que o negócio estava dando certo. Vendo a multidão, obviamente, ele poderia dizer: a minha audiência está bombando. Mas ele vê a multidão e parece que ele quer saber, ele quer tirar a prova de quem daquela multidão de fato está seguindo Jesus, está seguindo a sua própria pessoa, por causa da pregação, ou por causa do milagre, ou por causa do frenesi, ou por causa, sabe, da badalação. A maneira como, vendo a multidão, a Bíblia diz que ele dá uma ordem. E quando Deus dá uma ordem, a ordem de Deus precisa ser respondida com quê? Obediência. Então, qual é o crivo? Qual é a pedra de toque? Como é que ele vai provar a multidão? Ele vai provar a multidão dando uma ordem. Enquanto tem cura, a multidão TMJ, estamos junto. Enquanto tem multiplicação de pães, ok. Enquanto tem pregação efervescente, a multidão está lá dando joinha. Enquanto a coisa está indo de vento em popa, agora eu quero saber quando chegar a hora de obedecer. Porque para obedecer a Deus, eu preciso abrir mão da minha conveniência. Para obedecer a Deus, eu preciso abrir mão dos meus interesses. Então, o que separa a multidão daqueles que de fato seguem a Jesus pelo próprio Jesus, que servem a Jesus não pelo que ele dá, não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Então, na hora de você seguir, está aqui, ele viu a multidão e ele poderia ter se iludido com a multidão. Ele poderia ter delirado de felicidade com a multidão. Mas ele resolveu provar essa multidão. Com o quê? Com uma ordem. Até que ponto nós vamos seguir Jesus? Até que ponto nós iremos seguir Jesus? Qual é o limite? Qual é a linha limítrofe que separa nós? Até onde vai o nosso comprometimento de seguir a Jesus e de viver para Ele? Será que você tem maturidade para lidar com as contrariedades? Então vejamos o texto. Ordenou que passassem para o outro lado da margem. Então ele deu uma ordem, passemos para o outro lado, ele deu uma ordem, para o outro lado da margem. Do outro lado.
Aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, te seguirei. Que coisa linda, né? Que coisa fantástica. Que palavra. Olha só que, mestre, onde o senhor for, eu te sigo. Eu estou contigo e não abro. Conta comigo. Olha que elogio. Olha que fala, que soa. Só que será que isso não passa de uma bravata? Será que isso não passa de um arroubo? Será que isso não passa de um prorromper vazio? Será que isso não passa só de retórica, de palavras bonitas, porém sem nenhum efeito? Será que essa declaração pública, empolgada, eloquente, é uma declaração eloquente? É uma declaração, sabe? Oh, uau! Onde o senhor for, mestre, eu te seguirei. E Jesus, com o tirocínio, com a perspicácia de conseguir perscrutar, sabe, quando Jesus está diante de nós, ele faz uma ressonância, ele nos conhece mais do que nós mesmos, ele consegue ultrapassar as nossas próprias afirmações e ver verdadeiramente aquilo que está lá dentro de cada um de nós. E é interessante a maneira como Jesus não tem nenhuma preocupação, nenhum desvelo, nenhum cuidado em deixar isso claro para todo mundo, para nós aqui. Porque a resposta de Jesus ante essa declaração, mestre, Jesus poderia ser assim, conveniente, politicamente correto. Se fosse eu, alguém fizesse uma jura tão bonita desse jeito, eu ia até me emocionar. Oh, rapaz, obrigado. Oh, rapaz, que palavra boa de ouvir. Que palavras motivadoras. Que palavras incentivadoras. Eu ia ficar assim, muito contente de ganhar uma palavra dessa no meio de todo mundo. Mestre, onde o senhor foi, eu vou. Jesus disse assim: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, não tem onde reclinar a cabeça. Essa palavra, quando eu estou diante dessa palavra, as aves do céu, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É uma espécie de contravapor, é uma espécie de invertida, é inesperada, é algo que vem, não é assim uma resposta com aquiescência, açucarada, gostosa de ouvir. As aves, irmãos, a verdade
nunca vai ficar escondida. A palavra de Deus, ela instiga as reações. Olha só, as aves do céu têm os seus ninhos e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Primeiro, eu não garanto nada para vocês. Quem estiver seguindo a Jesus porque quer alguma coisa, pode tirar o teu cavalo da chuva. Pode tirar o teu cavalo da chuva. Se você estiver seguindo a Jesus porque você está querendo ajeitar a tua vida, você está querendo alguma benesse, alguma vantagem, na verdade, seguir a Jesus fielmente pode nos custar muitas desvantagens. Humanamente dizendo, a verdade é essa. Não espera nada. Não espere nada. Qualquer interesse. Eu vou fazer a obra de Deus por algum interesse. Para ver se eu... Está no lugar errado. Com Jesus não tem nada disso. Com Jesus não tem nada disso. As aves do céu têm ninhos. As raposas têm covis. E se você quiser seguir a Jesus, saiba que seguir a Jesus não é uma apólice que te garante uma cobertura faustosa de seguro de vida. Seguir a Jesus não diminui em nada os riscos. Seguir a Jesus aumenta e te expõe ainda mais aos riscos. Porque as aves do céu... Ora, alguém pode falar, se as aves do céu têm ninho e as raposas têm covis, e os que seguem a Jesus? Então vão ser recompensados por isso. Não há recompensa nenhuma. Não espere nada. Não espere nada. Não faça com base numa expectativa. Muitas pessoas estão frustradas na igreja porque depositaram falsas expectativas na igreja. Falsas e enganosas expectativas em Jesus. Tem pessoas que estão atrás do que Deus não prometeu, do que Deus nunca prometeu para ninguém. Está perdendo tempo. E aí a pessoa fica revoltada, fica decepcionada com Deus. Tem gente que está decepcionada e ainda diz assim, mas Deus falou que ia fazer. Deus falou que ia me dar. Deus falou, sendo que Deus nunca falou. Nunca falou. Nós não estamos aqui por causa do que Deus pode nos dar. E se você está aqui pelo que Deus pode te dar, nós não estamos aqui pelo que Deus pode nos dar, pelo que Deus tem para nos dar. Essa nunca deve ser o nosso estímulo. Isso nunca deve ser o nosso interesse. O evangelho não serve para ser meio de vida. O evangelho não serve para ser uma muleta, onde eu me escoro, onde eu me apoio. Não. Jesus não se presta a esse serviço. Não adianta. Nós precisamos encontrar Jesus. O que nos interessa é Jesus. O que nos salva é Jesus. O que firma crente é Jesus. É Jesus. É tudo por Ele e para Ele. Tudo que foi feito se fez por Ele. E nada do que foi feito se fez sem Ele.
Irmãos, precisamos separar alho de bugalho. É claro que Deus pode nos dar tudo que Ele quer e Ele é tão bondoso que Ele dá. É claro que dá. Fala, pastor, mas eu já recebi tanta coisa de Deus, e por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque, e se Ele não tivesse feito nada? E se a partir de agora Ele resolver não fazer mais nada? E se a partir de agora Ele resolver te provar e não fizer o que você espera? Você vai se revoltar, vai se amargar, vai sair chutando pedra, vai blasfemar, vai ofender a Deus, vai gritar aos céus em desespero? Você continuará sendo capaz de ficar aos pés deles e segui-lo, independente do que tiver. Irmãos, tudo que a gente tem é lucro, nós estamos no lucro. Tem gente que está muito atrás de receber, nós já recebemos. Nós já recebemos. Essa é a verdade do Evangelho. Esse é o que Jesus tem para você. O resto é bravata. O resto é conversa para boi dormir. É conversa mole. Não tem nada, irmão. Não tem nada. O que tem é Jesus. Se Jesus não satisfazer a tua alma, nada do que Ele te der vai te satisfazer. Você já viu um filho ingrato? Você pode dar um computador da última geração para ele, você pode dar o melhor iPhone para ele, iPhone, sei lá onde que está o número do iPhone agora, qual que está, Leandro? O 13, dá o 13. Se ele não te amar, não vai adiantar. Você pode dar um carro zerinho para ele, se ele não te amar, daqui a pouco ele está revoltado com carro zero e tudo. Está chutando tudo, está revoltado, está brigando. Agora, se ele te amar, você não precisa dar nada. Só você para ele já serve. Só você para ele já é o suficiente. Eu só quero estar com o Senhor e acabou. Esse deve ser o elo, o vínculo, a amálgama, o cimento, a cola que deve nos unir, deve ser Ele mesmo, Ele e por Ele. Eu quero receber. Irmão, quem que não gosta de receber? Eu gosto. Eu não estou querendo tirar o barato de ninguém aqui. Eu só estou querendo falar a verdade. É Ele. Porque nós temos um monte de gente vivendo uma hipersensibilidade. O mimimi entrou no meio da igreja. E as pessoas choram de barriga cheia. Deus dá tudo, 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 tudo. E por qualquer coisinha é o suficiente para não vir no culto, para não orar, para não dar glória a Deus. Irmãos, tem gente que anda irritado quando vê os outros dando glória a Deus. Fulano fica dando glória a Deus. Não sei para quê. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Você já parou para ver onde está a tua vida espiritual? Você já parou para ver como é que está a tua vida espiritual? Você está para lá de Bagdá, irmão. Pelo amor de Deus, tem misericórdia da tua alma. Se Jesus não nos satisfazer, nada do que Ele der vai poder cumprir essa função. É nele que nós estamos. E Ele não está nem aí para a multidão. Não está nem aí. Ele não está interessado em multidão. Ele não está à busca do apelo popular. Ele não vive de populismo. Ele não vive de índice do Ibope. Ele não está nem aí para a opinião popular. Ele não cede a essa tentação ilusória. Ele não está tomado desse delírio. Ele não está admirado. Meu Deus, olha quanta gente não.
Ele quer saber quem é que é e quem é que não é. E quem é que não é, não precisa ficar. Pode ir, porque eu só quero ter experiência de milagre com quem quer ficar, comigo. Chega o outro e fala assim, deixa primeiro, eu te seguirei. Mas deixa primeiro eu, ou antes, ir sepultar o meu pai. Olha que coisa bonitinha. Olha que pessoa amiga. Olha que pessoa gente boa. Olha que pessoa comprometida. Irmãos, você já viu essas histórias que rolam na internet por aí? Que incentiva as pessoas a faltar no culto. Vai para o shopping center, larga a oração, vai para o shopping center com a tua família. Falta um domingo mesmo, fica lá churrasqueando todo mundo numa boa. Você já viu? Tem esses textos bacanas na internet. Faça isso. Tira um dia, vai para o parquinho com seu filho. Vai, ao invés de ir na igreja, reúne sua família e vai para o circo. Vai lá para o circo, assistam, vai lá, se divertir, dá bastante risada. Essa história de culto, isso, sabe? Então assim, vai passar deixa o culto e vai para o shopping center, vai lá, come o McDonald's, dá bastante risada com ele precisa sentir essa companhia tua. Eu acho que a minha casa precisa de um sacerdote. Eu acho que eu preciso ser sacerdote lá em casa. É claro, irmãos, que eu também passeio com os meus filhos. Se precisar ir no shopping, no cinema, se precisar passear com eles no parquinho, a gente faz programa. Agora, o camarada está aqui nessa mesma pegada. Sabe, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Olha que coisa legal. Olha que coisa bonita. Olha que camarada equilibrado. E qual é o problema disso? O problema disso, irmãos, é que não existe prioridade diante das coisas de Deus. Não existe prioridade. Não existe prioridade. Prioridade. Olha só, ele falou, não, eu vou te seguir. E eu acredito que esse homem estava sendo muito sincero, muito verdadeiro. Muito sincero, muito assim, muito ponta firme. Mas percebam que Jesus, Deus, não admite, irmãos, com Deus, ou é tudo ou é nada. Não adianta você querer equalizar, equilibrar, sabe, compatibilizar Deus com a vida social. Sabe, não tem. Deus toma conta de tudo. Deus quer tudo. Fala, pastor, mas Deus quer tudo. Deus quer tudo. Se Deus não for dono de tudo, então Ele também não tem interesse de ser dono do resto. Se Deus for teu dono, mas não for dono do teu bolso, então não interessa para Ele. Se Deus for teu dono, mas não for dono da tua família, se Deus for o teu dono, mas não for o dono dos teus sentimentos, se Deus for o teu... Então assim, Ele quer, mas Ele precisa engrenar com outra coisa. Ele quer, mas Ele não pode fazer isso agora, porque Ele tem que fazer outra coisa. E se Ele tem que fazer outra coisa, aí Jesus fala, deixa os mortos enterrar os seus mortos e me segue. Que é radical mesmo. A coisa é bruta. O sistema é bruto.
Não adianta levar, sabe, esse evangelho light, essa coisa assim, racionalizada, não. Aqui, ó. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. E me siga. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo, amém ou não? É tudo. Tudo. É tudo. É os teus sentimentos e a tua família. É tudo dele e para ele. Nada mais. Antes do teu filho precisar de um amigo, ele precisa de um sacerdote. Precisa de alguém que ore por ele, que chore por ele no altar do Senhor. Precisa de alguém que ore por ele. Eu não estou dizendo que você não tem que passear com teu filho, que você não tem que ter um divertimento, andar de bicicleta. Não, anda de bicicleta, meu, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que uma coisa não suprime a outra e uma coisa não pode vir antes da outra. Se andar de bicicleta tiver que vir antes do teu compromisso com o Evangelho, com Jesus, então isso aí é inegociável. É inegociável. Antes de você ser amigo dele, seja sacerdote dele. Seja um agente de Deus para a vida dele. Acredito que é isso que o meu papel. E eu estou me esforçando para isso. Louvado seja Deus. É isso que muda. É isso que salva. É isso que salva. É a antiga receita. Tem coisas que só vai mudar, irmão. Tem demônios que só saem com jejum e oração. Tem caça de demônio que não sai com conversa. Não tem psicólogo nenhum que tira. Não tem psicoterapeuta nenhum que resolve no mundo inteiro. Mas na oração a gente vai vencer em nome de Jesus. Essas barreiras vão cair. Os demônios vão embora. Satanás vai bater em retirada. E nós adoraremos o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, tem... Essa palavra que Jesus prega, ela mostra um aspecto rude, radical, duro que nem pedra, inflexível, inegociável. Jesus, porém, disse: segue-me. E deixa os mortos sepultar os seus mortos. Glória a Deus. E o versículo 23, melhor dizendo, que é onde acontece a ruptura do texto acontece, mas o 23 ainda faz parte do contexto de como devemos seguir Jesus. Abra aí na tua Bíblia para você ver comigo aí se não é isso que eu estou dizendo. Ainda faz parte. Ele muda de assunto, mas ainda continua dizendo do que está lá atrás. E é isso que eu quero chamar a atenção, porque quando a gente lê por bloco, você interrompe o pensamento e começa a história da tempestade no mar da Galileia, em que Jesus aparece lá milagrosamente e acalma a tempestade. Amém? Vocês estão entendendo isso? Quando você lê por bloco. Agora, quando você presta atenção, você vai ver que a divisão da Bíblia apresenta uma mudança de assunto, mas o assunto do anterior continua, transcende para o 23. Porque, na verdade, ele muda mesmo, mas ele muda carregando outro assunto para frente. E qual é a questão aqui do 23? A questão do 23, quem da multidão se dispôs a obedecer a ordem dele de atravessar para o outro lado? Quem da multidão, dos que ouviram, a raposa tem o seu covil, a ave do céu tem o seu ninho, deixa os mortos enterrar o seu morto? Quem da multidão que estava ali
Será que o mestre que disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores, será que esse mestre entrou no barco de Jesus? Será que o mestre, quando ouviu dizer que a raposa tem o seu covil e a ave do céu tem o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, qual foi a reação do mestre? Qual foi a reação do mestre? A Bíblia não diz. Repita comigo, a Bíblia não diz. Mas tem coisas, vai aí, ó. A Bíblia não diz. Faz aí direitinho. A Bíblia não diz. Mas tem coisas que a Bíblia diz não dizendo. Tem coisas que a Bíblia diz não dizendo. Ou seja, irmão, até quando a Bíblia não diz, ela diz. Que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus é dinâmica. A palavra de Deus é perfeita. A Bíblia diz, sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz até os confins da terra. Não é? Então mesmo quando não diz, está dizendo, não é assim? Vocês entendem isso ou não? Porque a Bíblia não diz. Que fim deu tal mestre que disse que seguiria Jesus por onde quer que for? A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que entrou no barco Jesus e os seus discípulos, e os outros não entrou. Os outros não quis saber. Os outros se ofenderam com a palavra dele. Os outros se decepcionaram com a palavra dele. Por quê? Porque para eles só serve seguir a Jesus se Jesus fizer o que eles querem, do jeito que eles querem, da maneira que eles querem. Mas Jesus não está interessado em fazer o que você quer. Se você quiser, é você que tem que entrar no barco dele, não ele entrar na tua ideia. Que fim deu? Não deu fim nenhum. A Bíblia nem perde tempo para dizer que fim que deu. Que a história que eles entram no barco e vem uma grande tempestade. Sim ou não? Uma tempestade violenta, impetuosa, ondas encapeladas dão com toda a fúria na embarcação. Os ventos põem a embarcação ao risco e coloca todos em risco de morte iminente. E aí se cumpre que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque entrou no barco, o que vai ter? Tempestade. Por isso que eles não podiam entrar naquele barco. Porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você for seguir Jesus, vai vir a tempestade. Mas eles vão ter uma experiência sobrenatural. Existem coisas que estão reservadas para aqueles que estão dispostos a seguir Jesus, independente de qualquer coisa. Esses vão viver experiências extraordinárias. Estes vão viver experiências inauditas. Esses vão viver experiências transformadoras. Estes vão viver experiências. Esses que não andam segundo a sua conveniência. Esses que não andam no embalo do oba-oba. Esses que são fiéis à pessoa de Jesus. Esses